Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, a nossa união entre literatura e administração. E hoje o nosso convidado é o administrador André Carvalho, que vai falar sobre o livro Pejotização, a empresa individual como força de trabalho. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Olá, Érica, tudo bem? Olá, equipe, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando junto ao CRA, não é a primeira vez. É sempre muito feliz estar aqui falando para os administradores colegas. Que coisa boa. André, fala um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia de escrever sobre pejotização, que é um tema cada vez mais discutido, né? Explica para a gente de onde surgiu essa inspiração. Então, esse livro ele é fruto é um desdobramento, né, na verdade, da minha defesa de tese, que aconteceu em 2017, no IESP, UERJ, na Sociologia do Trabalho, onde eu queria fazer uma pesquisa que desse uma convergência, aí, um olhar crítico ao mundo do trabalho, ao mercado do trabalho, e que a gente pudesse aproveitar na administração também, óbvio, né? Porque eu sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de administração, né, lá na Rural. Eu trabalho no curso de administração na área de gestão de pessoas. E eu gosto de discutir bastante essa questão das transformações do mundo do trabalho com os alunos, né? E é um assunto que interessa bastante, está acontecendo aí, vamos dizer, está bombando, né? Sempre bombando em cima da gente essas questões. E aí, na construção do projeto de tese, estava acontecendo aquela coisa de reforma trabalhista, de muita coisa vai mudar. Então, eu tive essa ideia de pegar uma área específica das relações de trabalho, né, e explorar bastante isso, porque não existem pesquisas sobre pejotização. Aliás, até o termo é novo, né? O que é pejotização? A pejotização é a transformação de um trabalhador pessoa física em um trabalhador pessoa jurídica. É uma espécie de obrigação ao trabalhador para ele constituir empresa. Então, você tem uma pessoa física que a empresa contratante pede, manda, exige que ele constitua a empresa, e ele vai virar aquele indivíduo SA, vamos dizer assim, né? Aquele sujeito que vai virar uma empresa, juridicamente falando, para trabalhar muitas vezes no dia a dia, levar uma vida de empregado. Tá? Empregado, como se ele fosse um empregado de carteira assinada. Há controvérsias com relação à aceitação dessa condição, tá? A gente pode até falar daqui a pouco um pouco sobre isso. Mas, então, a ideia veio disso, de pegar essa transformação que estava ebulindo ali, né, com relação à reforma trabalhista, falando sobre terceirização, sobre as formas de contratação, e é um assunto que tem muito a ver com a administração, porque é um assunto quente na questão de contratação, de composição da força de trabalho. Né? As empresas elas precisam usar formas racionais, inteligentes, mas, ao mesmo tempo, em consonância com as demandas do mercado de trabalho e as exigências jurídicas, sociais, né, econômicas, né, para as operações da instituição. Tá? Então, a pejotização é isso, essa prática desafiadora de fazer com que o empregado vire empresa, tá? Empresa de um homem só, e ali ele constitua a sua força de trabalho para a empresa, ok? Então, assim, junto com outras formas, assalariamento, estágio, trabalhador autônomo, terceirizado, tem também o trabalhador PJ. André, como você falou, tem muita controvérsia esse tema, né? Então, assim, discuti-lo em forma de livro é desafiador, digamos assim. Como que você tratou isso? Então, a pejotização, essa impulsão à questão de constituir empresa para trabalhar, eu embasei esse argumento da tese que está transformado no livro. Lógico que no livro é bem mais suavizado esse discurso, esse debate, né? Porque na tese a gente tem que ter um ritual mais acadêmico, uma estrutura de tese, e para transformá-lo em um livro, tanto que eu defendi em 2017, o livro só saiu em 2019 por conta desse processo de transformação. De conversão do trabalho acadêmico é um trabalho um pouco mais palatável para o trabalhador mesmo, porque a minha ideia era falar para o trabalhador. Ao mesmo tempo que era dar voz ao trabalhor pejotizado,
ao mesmo tempo fazer uma questão reflexiva, fazê-lo ler também, fazê-lo estar ali presente. Tanto que o livro é composto, inclusive, né, no último capítulo, ele é composto por uma entrevista com 5 trabalhadores pejotizados. Né? Então, a ideia veio disso, de dar voz a esse trabalhador, que é um perfil extremamente heterogêneo. Tá? Você tem um trabalhador pejotizado, que é um MEI, é aquele cara que constitui o microempreendedor individual para trabalhar ali numa empresa no dia a dia, ganhando às vezes R$1.000, mas tem também um outro perfil que ganha 50 mil por mês, né? Então, essa questão varia muito, essa possibilidade aí de ser pejotizado. Você tem vários segmentos, você tem a força de trabalho pejotizada, né? Então, não tem um perfil único. Então, a minha ideia foi trazer o assunto para o administrador, porque esse termo pejotização, ele nasceu na área jurídica, na sociologia chama-se empresa individual, PJ, chama-se autoempreendedorismo, né, o trabalhador que tem que virar empregado, virar empresa por uma questão obrigatória, senão ele não trabalha, a empresa não contrata ele. Então veio dessa necessidade de transformação. Tá? E qual é a origem desse fenômeno? Eu acho interessante a gente falar também sobre isso, que a pejotização, eu usei 3 argumentos, né, para fundamentar essa origem desse fenômeno social. Primeiro é o que eu chamo de desassalariamento. O que é o desassalariamento? É uma transformação qualitativa e quantitativa dos vínculos formais de emprego. Tá? Então, você vindo... O Brasil, por exemplo, tem uma característica muito peculiar, né? O Brasil, a partir dos anos 30, ele fortaleceu bastante, sobretudo nos anos 40, com Getúlio Vargas, né? De 37 a 45, quando vieram bastante inovações no âmbito legislativo do trabalhador, do trabalho. E aí a sociedade brasileira ela foi se constituindo muito pautada em cima da relação salarial, né, da relação de carteira assinada. A gente tem diversos autores que discutem isso. Por exemplo, há um conceito interessante, né, de cidadania regulada, por exemplo, do Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele falava sobre isso, que o Brasil se pautou numa construção de cidadania regulada pelo Estado. Ou seja, o direito vinha a partir do trabalho, né? Do trabalho assalariado, do trabalho de carteira assinada. Então, o sujeito era considerado cidadão à medida que ele estava inserido na sociedade via carteira de trabalho assinada. Então, por exemplo, na época da ditadura, o sujeito, quando ele era parado numa blitz, por exemplo, né? A polícia podia pedir a carteira de trabalho, e se ele não tivesse uma carteira de trabalho e assinada, ele podia ser levado para averiguação e ser até, inclusive, enquadrado na lei de vadiagem, por exemplo. Né? Então, por exemplo, até 1988, o Brasil, que não existia ainda o SUS, a assistência médica pública, né, ela era para o trabalhador de carteira assinada. Então, você tem vários elementos na sociedade, né, historicamente falando, na sociedade nacional, que pauta o indivíduo a partir da carteira de trabalho assinada. Né? Então, esse estatuto da carteira de trabalho assinada, ele vai povoar, ele vai compor, basicamente, o imaginário do trabalho brasileiro, né? E a gente ainda pensa muito isso. Né? Então, o primeiro argumento era esse desassalariamento, que ele vai começar... primeiro o assalariamento, depois dos anos 80, 90, o Brasil vem desmontando um pouco essa questão do assalariamento. Né? O segundo argumento é o empreendedorismo. Surgiu uma questão muito importante no Brasil, no mundo todo, né, de que o sujeito tem que ser empreendedor. O que é bom e é ruim. É bom à medida que o trabalhador fica mais desafiado a construir, a produzir, ter um pouco mais de autonomia, mas também é ruim à medida que o Estado se ausenta bastante de políticas públicas de fortalecimento de trabalho e renda desse trabalhador, que ele fica meio que obrigado a ser empreendedor. E, por último, o terceiro elemento desse meu argumento geral
é uma transfiguração do que é formal e do que é informal no mercado de trabalho. Você tem, tradicionalmente, como formal a carteira de trabalho assinada. E você tem como informal a ausência dessa carteira de trabalho. Só que a gente está vivendo uma época de convergência disso. Está tendo uma mesclagem de tudo isso. Você tem elementos do formal no informal e elementos do informal no formal. Confuso isso um pouco, né? Mas, por exemplo, você vê um trabalhador de carteira assinada com traços do típico trabalhador informal. Ausência de direitos, né? Uma série de coisas que são traços do informal. Ao mesmo tempo, você vê no informal traços de formalidade. Acho que o exemplo maior é o próprio MEI, o microempreendedorismo individual, onde o sujeito ele não tem carteira assinada, né? Mas ele tem, muitas vezes, ali a contribuição da própria Previdência, por exemplo. Então, a sociedade do trabalho está passando por essa intercambialidade de questões, né, de sobreposições do formal e do informal. Então, reunindo esses três argumentos, o desassalariamento progressivo, né, quantitativamente e qualitativamente, essa onda empreendedora, né, e também essa coisa do formal e do informal, esses três fenômenos favoreceram o surgimento desse trabalhador hibridizado, desse trabalhador que é meio que empreendedor, que é meio que empregado de carteira assinada, ele é meio freelancer, ele é meio empresa, ele é um pouco de tudo. E ele é terceirizado, né, porque é um dos termos que eu uso no livro para ilustrar, para definir o pejotizado, é o terceirizado individual, é a terceirização individual. Uhum. Porque, pela legislação, uma empresa terceiriza uma outra empresa. E o trabalhador pejotizado, ele é esse misto de pessoa física com pessoa jurídica. Né? Ele é pessoa física de fato, mas pessoa jurídica de direito. Tá? Então, reunindo esses três argumentos, desassalariamento, onda empreendedora e a formalidade com a informalidade, culminou aí, favoreceu, né, bastante aí esse cenário de transformação do sujeito empresa para, trabalhador pessoa física para empresa. A gente sempre tem, a sociedade, ela busca, tem alguns conceitos, né, que são arraigados. Né? Por exemplo, a pejotização é muito arraigada com precarização. Exatamente. Isso é uma realidade? Sim. É como eu falei, né? Há controvérsias, mas sim, a princípio é sim. Por que há controvérsias? Porque a pejotização, ela é, a meu ver, e eu deixo isso bem claro no livro, ela é sintomática dos novos tempos do mundo do trabalho. Por que sintomática dos novos tempos do mundo do trabalho? Porque ela bota o indivíduo ali cara a cara com a empresa. Tá? Então, ele, ao invés de ser um empregado, ele vira um fornecedor de força de trabalho, de recurso humano. Né? E isso faz com que a negociação, né, fique mais livre do ponto de vista economicamente falando. Né? Então, essa negociação ela fica muito mais ali cara a cara. Né? Então, a gente vai ter o quê? Se o sujeito tem mais barganha, né? Se a empresa precisa dele de uma forma mais com uma certa exclusividade, se esse sujeito acumulou questões de empregabilidade, competências interessantes para aquela empresa, se aquele perfil de força de trabalho é difícil de encontrar no mercado de trabalho, enfim, né? Quanto mais ele acumula essas questões aí que vão dar mais barganha para ele nessa negociação, a pejotização ela pode se caracterizar, sim, um ótimo negócio para aquele trabalhador. Tá? Mas, lamentavelmente, assim, não é a regra geral. Tá? De modo geral, a gente tem mais força de trabalho disponível do que oferta de trabalho disponível no mercado de trabalho. Então, a tendência, vamos dizer assim, que, de uma forma geral, a pejotização ela precariza. Por que ela precariza? Porque ela tira direitos do trabalhador. Então, por exemplo, se um trabalhador de carteira assinada ganhasse 1.000,
a empresa ia gastar aí com ele quase 2.000, 1.800, porque tem a provisão de férias, provisão de 13º, os encargos sociais, o próprio salário, enfim, uma série de direitos, né, para aquele trabalhador. E com isso ele vai, a empresa ela vai fazer uma proposta para ele que fique mais barata para ela, né? E alguém tem que pagar essa conta, porque essa contabilidade não vai bater. A empresa, para ter mais lucro, ela vai descontar de alguma forma, né? E essa forma é do valor que o trabalhador recebe, a remuneração dele. Então, regra geral, a pejotização ela vem muito dessa forma de precarização. E um outro elemento também, que é muito importante nessa questão de precarização, que eu acho muito importante isso que você tocou, é a questão do vínculo, a fragilidade do vínculo, não só no dia a dia ali do direito, como o vínculo ele fica muito mais fragilizado, vulnerabilizado. Tá? Então, por exemplo, se para uma empresa demitir ou tratar com o seu trabalhador de carteira assinada, ela vai ter um pouco mais de trato, porque tem direitos trabalhistas, tem uma questão de coisas ali envolvidas, né? Já com o pejotizado, não. É uma relação mais descartável. Tá? Então, a empresa ela pode rescindir o contrato, não ter mais aquele vínculo com aquele trabalhador com muito mais facilidade. Aí também é uma outra forma de precarizar essa relação contratual. André, quando a gente vê a descrição do seu livro, a gente percebe que houve muita pesquisa, né? Claro, por ser baseado em uma tese, há muita pesquisa. E uma das coisas que chama atenção também é que não existe uma literatura muito vasta sobre o assunto, né? Então, assim, como foi fazer essa pesquisa para depois se transformou no livro? Como você fez esse link? Então, é uma pesquisa, assim, do ponto de vista temático, um pouco inovadora, né? Sobretudo na administração, que é um lamento que eu tenho, assim, de nós, a nossa tradição, né, não é muito voltada para pesquisas trabalhistas, né? Eu acho que fica um gap muito grande aí nesse sentido de algumas temáticas ficam um pouco meio relegadas, né, no campo da administração. E, assim, ela acabou tendo que ser, e eu acho isso muito rico, eu acho muito bom, muito positivo para nós administradores, que ela teve que ser uma pesquisa interdisciplinar. Né? Ela teve que ser, eu tive que beber da fonte, obviamente, eu fiz essa pesquisa na sociologia, obviamente, né? Eu tive que beber muito da fonte do direito, por exemplo, porque é um termo cunhado ali a partir do meio jurídico, como eu falei, né? Eu tenho uma abordagem bastante organizacional também na discussão, trago algumas coisas da economia, né? Então, assim, essa foi uma abordagem bem interdisciplinar, tá? Sobretudo no direito, que tem alguns capítulos assim que eles ficam bastante bem marcada essa presença jurídica, vamos dizer assim. Sobretudo, uma das pesquisas que eu fiz, né, que foi uma pesquisa de fôlego até, porque eu tive que analisar uma pesquisa documental, onde eu fiz uma análise de conteúdo, né, em cima de sentenças, de acórdãos, na verdade, né, de decisões do TST, Tribunal Superior do Trabalho, última instância das lides, dos litígios trabalhistas, onde eu queria perceber a tendência, como é que o judiciário vem tratando historicamente a pejotização, né? Então, assim, tem toda essa variedade, né, de abordagens no livro, que é uma das coisas assim que caracteriza o administrador, né? Eu acho que a nossa formação ela é bem ampla e nos favorece bastante nesse aspecto. É uma multidisciplinaridade, né? Isso é muito importante para nós, né? Muito bom, né? Verdade. André, para a gente fechar o nosso contracapa, a pergunta que não quer calar. O leitor acabou de pegar seu livro, vai abrir para começar a ler. Sentou no sofá, você pode sentar do ladinho dele ou dela ali e falar alguma coisa no ouvido. O que você falaria? Olha, desafio, hein? Boa, Érica, boa pergunta. Olha, eu falaria cautela, calma, senta, né? E ponha-se aí no sujeito do livro, sabe? Mesmo que você não seja esse trabalhador pejotizável, né?
que você não seja necessariamente, mas você tem na família, a sociedade tem disso, você como cliente ser tratado por um pejotizado é uma coisa, ser tratado por um empregado fixo é outra, enfim, essa questão vai sempre perpassando aí por toda a sociedade. Então, o que eu vou dizer é isso, assim, olha, é é um termo muito polissêmico, ele envolve várias áreas da nossa vida, sabe? Desde a constituição ontológica do sujeito, do que ele é, do que ele será, né? A questão sociológica, o espaço que você ocupa como trabalhador. Um exemplo que eu sempre falo para os alunos, assim, é aquela... Você está assistindo um telejornal, aí alguém vai ser entrevistado porque viu um acidente, ou estava passando perto na hora, alguma coisa aconteceu, e aí a legendazinha lá do telejornal vai botar lá, José da Silva, sei lá, auxiliar de escritório, né? Bota lá, por que auxiliar de escritório? Ele, naquele instante, ele não é auxiliar de escritório. Ele é uma testemunha, sabe? Ele é um cidadão, é um transeunte, é uma outra coisa. Naquele contexto, ele não é auxiliar de escritório. Mas olha aí como é que a nossa sociedade ela é pautada no trabalho, né? Quem é você? Qual é o teu lugar na sociedade? Qual é o teu lugar de indivíduo na sociedade? Então, assim, eu acho que esse trabalho tem essa centralidade aí, não só na questão jurídica, não só na questão sociológica, mas em tudo, né? A gente está sempre envolto a trabalho. Então, assim, como esse livro trata de transformações, mudanças nas relações de trabalho, e é isso, cara, você está aí, sabe? Você está aí impactado, impactando, vai estar sempre alguma coisa ali relacionada a você. Põe-se como sujeito desse livro, né? E boa viagem, porque é um livro que tem algumas partes densas, sim, é desafiador, sim, tá? Então é isso, basicamente, tá? O livro, eu até tenho alguns exemplares, se alguém quiser adquirir, pode mandar um e-mailzinho, tá? Lá no adm.andrecarvalho@gmail.com. Está R$ 60 já com o custo de correio, tá? Eu posso enviar para vocês, ou comprar diretamente no site da editora CRV, né? Que o livro está disponível, tá bom? Perfeito, André. Muito obrigada pela sua participação aqui no Contracapa e sempre muito bem-vindo ao CRA-RJ. Ah, legal, Érica. Obrigado. Desculpa os atropelos, falei rápido porque eu tenho essa tendência de falar rápido, né? Eu acho que a gente tem que dinamizar um pouco aí, sacudir um pouco os argumentos, e eu acho que a proposta é essa, tá? Muito obrigado. Agradeço novamente ao CRA, a você, Érica, ao Felipe também, aí da equipe, pessoal empenhado no trabalho, bastante legal, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de vocês agora me darem voz, né? Eu acho isso muito importante, esse debate, sobretudo nesse momento de grandes transformações socioeconômicas que a gente está vivendo, tá bom? Com certeza. Obrigada, André. Bom, e você que ficou com a gente até aqui, já sabe, segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contracapa para você. E fique sempre assistindo a gente, sempre com muito conteúdo, coisas importantes e atuais para a ciência da administração. Fique bem, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu.